Sou o Marcos Sais e eu criei esse canal para conversar com vocês sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, direito ambiental, advocacia ambiental, ou seja, falar sobre desenvolvimento sustentável. O assunto que eu quero tratar hoje aqui no vídeo não é novidade no canal. Tem 2 vídeos já a esse respeito, os vídeos 9 e 28, acessa lá e veja, que falam sobre a Convenção 169 da OIT. Como se dá a participação dos povos indígenas ou povos tribais quando algum empreendimento puder impactar o seu dia a dia, especialmente as áreas onde eles residem. Deixo claro já aqui que esta participação se dá de forma geral através do estudo de impacto ambiental que é feito para esses empreendimentos, ou essas obras, ou essas atividades. Nós temos diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico. E é desta forma, esta é a regra da participação. São pouquíssimos os casos em que a Convenção 169 da OIT determina que se tenha que ter a tal consulta livre, prévia e informada. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Convenção 169 que traz isso dessa forma. Por isso, como eu digo reiteradas vezes aqui no canal, é importante a gente estudar. Não são todos os casos. É bem restrito. Primeiro, no artigo 1º da Convenção OIT 169 já deixa muito claro que não são todos os povos indígenas ou tribais que, sendo afetados, startam a sistemática da Convenção OIT 169. Quais são? A presente convenção aplica-se, artigo 1º da Convenção, aos povos tribais e países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional, e que sejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. Ou seja, não é todo povo autodeclarado que passa a exigir a sistemática da Convenção OIT 169. São apenas esses que vivem que vivem de uma forma diferente da sociedade brasileira. Da mesma forma, a linha B do artigo 1º, aos povos em países independentes considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização, ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais. Ou seja, são descendentes daqueles indígenas que habitavam o Brasil em 1500. Seja qual for a situação jurídica dessa tribo, que conservem todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. Também estas tribos indígenas têm que manter uma organização social diferente da sociedade brasileira em geral. Ou seja, já é extremamente restritivo. Aí vem, não, um determinado empreendimento vai impactar, eles têm que ser ouvidos sempre porque diz a Convenção diz isso. A Convenção não diz isso. A Convenção traz dois momentos diferentes em que essas populações têm que ser ouvidas. O primeiro é genérico, é para todos os povos tribais ou indígenas, que é o artigo 6º, que diz o seguinte: ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão, alinear, consultar os povos interessados, mediante apropriados e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Nós não estamos falando de uma tribo indígena, de um povo tribal. Nós estamos falando da normatização, seja através de lei ou de atos infralegais, as medidas administrativas, que impactem a todas essas populações. Ou seja, nós estamos falando de alteração legislativa ou normativa, não de um impacto oriundo de um empreendimento que precisa ser licenciado. A sistemática para esses casos está no artigo 15 e não no 6º. O artigo 15 diz: os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados. Ou seja, o empreendimento ou atividade deve impactar diretamente a área demarcada dessa população tribal ou indígena, e além disso você deve utilizar recursos naturais deles, notadamente recursos hídricos ou minerais, como a nossa própria Constituição já trata desse assunto lá no inciso 16 do artigo 49, quando fala que é de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar em terras indígenas
a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Então, a regra é muito clara. Primeiro, tem que ser povos que tenham uma convivência social e um regramento dessa convivência social específico para eles. Depois, se você for alterar as normas que tratam desses povos no Brasil inteiro, eles têm que ser ouvidos. Oitiva, participação, né, livre, prévia e informada. Vou para a especificidade do caso a caso. Vou fazer um empreendimento. Ele pode impactar? Analiso no licenciamento ambiental. Faço o diagnóstico da parte socioeconômica, vejo quais são os impactos e proponho as formas, né, de evitar, se não for possível mitigar, se não for possível compensar. Se eu estou dentro da área deles e vou utilizar recursos naturais deles, oitiva livre, prévia e informada. Nos demais casos, é a legislação do licenciamento ambiental. Importante, como sempre, meus amigos, é a gente estudar as normas que muitas vezes são alegadas que devem ser utilizadas em todos os casos, e entender exatamente em quais casos elas precisam e devem ser aplicadas. Nos demais, regra geral do licenciamento ambiental. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para os seus amigos, deixe seu comentário aqui no YouTube ou interaja comigo através das minhas redes sociais, o Facebook, Instagram, o LinkedIn ou do site do Sais Advogados, e até o próximo vídeo.